Então veio Simão Pedro. Ele entrou no sepulcro e viu um manto de linho lá. E o lenço que esteve sobre sua cabeça, não junto ao manto de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Em busca do tesouro sagrado. Religião, ciência, tradição, teologia, tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Supostamente, os pesquisadores genéticos estão avançando tão rapidamente que em breve será possível clonar organismos biológicos complexos de uma única célula sanguínea. Mas se esse dia chegar, será que poderemos abster-nos da vontade irresistível de bancar Deus? E se alguém quiser criar outro Adolf Hitler ou um novo Nero? Por que não outro Jesus? Para realizar esse milagre, precisaríamos começar com uma amostra do sangue de Cristo. Segundo alguns, esta amostra já está disponível na Espanha. Viajando rumo norte pelas estradas da Espanha, você não pode deixar de notar a característica distinta do país. Uma combinação de influências romana e árabe, um tributo à sua herança. A arquitetura e a decoração espanholas são derivadas de diferentes estilos, misturados tão bem que fica difícil distingui-los. Conquistada pelos árabes em 711, a Espanha permaneceu um país muçulmano por 3 séculos. Os visigodos cristãos que tinham ocupado o país antes disso fugiram para o norte, quando o Islã tomou conta do país. Mas de onde os visigodos tinham vindo? Os godos, inicialmente, eram godos ocidentais. Os godos foram tribos do Império Germânico, que deixaram a Escandinávia e se estabeleceram às margens do Danúbio ao leste. Isso, então, os colocou em contato durante várias décadas, durante talvez até séculos, com a civilização romana. Então, por exemplo, os godos e os visigodos foram convertidos ao cristianismo. Então, depois de terem vivido na periferia por tanto tempo, servindo Roma de fora das suas fronteiras, impedindo que outras tribos germânicas a atacassem, os visigodos acabaram entrando no Império. Eles dividiram o Império Ocidental. Os ostrogodos, então, se fixaram na Itália e os visigodos se estabeleceram na Península Ibérica, no que era então conhecida como Espanha, e agora é a Espanha. Então, das Astúrias ao norte, os visigodos cristãos retomaram o controle da Espanha. Ela não havia se tornado um país cristão até 1492, o ano que Cristóvão Colombo partiu em busca do Novo Mundo. Mais ao norte, as estradas da Espanha levam-me a áreas que permaneceram cristãs quando o Império Romano decaiu, onde as pessoas resistiram aos muçulmanos. A estrada é decorada com igrejas e abadias, todo o caminho até Oviedo. Parte da Espanha, no Principado das Astúrias. Fundada no século VIII em uma colina que era chamada de Ovetum, a capital tem agora uma população de cerca de 220 mil habitantes. Se olharmos para uma grande praça no centro da cidade, está a Catedral de San Salvador. Construída logo depois dos muçulmanos dominarem o país, a Catedral de Oviedo recebeu o título de Sancta Ovetensis, um título que remete à qualidade e à quantidade de relíquias que ela contém, incluindo um pequeno e enigmático lenço conhecido como sudário. A catedral tem passado muitas mudanças desde que foi construída em 757.
A catedral que os turistas admiram hoje possui um clima gótico. Devido à falta de financiamento enquanto foi construída, a catedral só tem uma torre. Entretanto, esta única torre é uma das mais importantes da Europa. Como os milhares de turistas que visitaram a catedral antes de mim, conforme entrei, fiquei extasiado pela incrível arquitetura e decoração e fui particularmente atraído pela apresentação de tantas relíquias cuidadosamente preservadas em quadros cheios de história. Se você descer ao porão até a Câmara Santa, você vai encontrar o objetivo da minha visita, o lenço misterioso conhecido como o Sudário de Oviedo. O Sudário de Oviedo é um lenço de linho que mede 84 centímetros por 53 e que está preservado na cidade de Oviedo, uma pequena cidade no norte da Espanha, não muito longe de Santiago de Compostela. O Sudário de Oviedo é o lenço que foi encontrado no sepulcro, enrolado em um lugar à parte, segundo a descrição fornecida nos evangelhos. Ele é coberto por várias manchas de sangue e faz lembrar outra relíquia fascinante e misteriosa, o Sudário de Turim. A relíquia original está cuidadosamente preservada em um baú sagrado, longe dos olhos de curiosos, mas uma cópia do lenço está em exibição para os cristãos verem. Sempre há uma confusão entre o lenço e o manto. O Sudário de Turim é um manto de linho grande, usado como manto funerário. O lenço é mencionado no Evangelho de João. O manto foi descoberto em um lugar do túmulo e o lenço foi visto dobrado à parte, ou visto enrolado, dependendo da tradução. O lenço era basicamente um pano usado para tirar o suor do rosto quando o tempo estava muito quente. No templo era obrigatório parar as orações para enxugar o rosto. Quando alguém morria de um jeito violento, o seu rosto precisava ser coberto por um lenço. E Jesus estava na cruz e quando pediram para tirá-lo de lá, os soldados chegaram e confirmaram a sua morte e então perfuraram suas costelas. Foi apenas um gesto de compaixão, como quando as pessoas são mortas a tiros. Sempre há um tiro na cabeça para oficializar. Então, quando Jesus foi transpassado nas costelas pelas lanças, um lenço foi colocado na sua cabeça e, claro, ficou na cabeça de Jesus enquanto ele foi tirado da cruz e levado ao túmulo. Isso era obrigatório. Nesse meio tempo, José de Arimateia foi comprar um manto e ele voltou e eles sepultaram o corpo de Jesus muito rápido porque o sabá estava se aproximando. Devido à sua tecelagem arcaica, o Sudário de Oviedo é similar a outros lenços que remontam a tempos antigos. Sua história, na verdade, é uma combinação de tradição. Após a ressurreição de Cristo, o sudário foi mantido por seus discípulos em uma arca de cedro. Segundo alguns historiadores, ele pode até ser rastreado antes do ano 614, quando ainda estava na Palestina. Na verdade, não há nenhum vestígio de sua presença exata em Jerusalém, pois parece que houve muitas peças de linho no sepultamento. Não havia apenas o sudário, havia também tiras de linho usadas para prender o sudário no corpo, e é bem provável que houvesse outros panos também usados para preparar o corpo, já que as mulheres voltaram no domingo da Páscoa para completar o trabalho, que incluía limpar o corpo, cortar o cabelo, raspar a barba. Eram 7 tarefas rituais, e trocando sempre os sudários por outros mais limpos. Houve muitos panos de linho envolvidos, e o sudário foi um deles, e ele foi guardado pelos discípulos. Já no século IV, há relatos de um bispo chamado Arculf, que disse: aqui está a roupa funerária em baú. E ele oferece uma certa quantidade de detalhes. Então sabemos que as roupas estavam lá em um baú. Jerusalém, Israel. A relíquia foi mantida em Jerusalém até 614, quando a cidade foi tomada pelos persas. Os persas já haviam tomado Edessa e agora estavam atacando Jerusalém. Qual foi a reação? Eles queriam garantir que as relíquias ficassem em um lugar seguro. Elas foram espalhadas por diferentes locais. Eles faziam isso porque se uma relíquia caísse nas mãos do inimigo, nem tudo estaria perdido. Algumas foram enviadas para Alexandria, no Egito, incluindo o sudário.
A história conta que um monge chamado Filipe escapou de Jerusalém, levando o baú com ele para Alexandria, no Egito. Israel, Jerusalém. Alexandria, Egito. Os persas chegaram ao Egito por volta de 630 ou 640 e desde então o sudário se mudou de novo. Ele viajou por todo o norte da África. Bem, é isso que diz a lenda, e chegou em Cartagena, Espanha. Em Cartagena, o baú foi recebido por São Fulgêncio, bispo de Écija. Desde então, temos alguns fatos históricos para considerarmos. Ele chegou em Cartagena cerca de 640 e foi recebido pelo bispo São Fulgêncio. Então, ele foi mantido no sul da Espanha. Pouco antes de 718, um novo baú de carvalho foi construído para substituir o original, que tinha se tornado frágil. Este novo baú deve ter sido feito para que o sudário fosse levado ao norte da Espanha. Na época, os visigodos estavam sob ameaça de invasão árabe ao sul da Península Ibérica, então eles foram para as partes norte do país, levando junto suas preciosas relíquias. Naquela época, os muçulmanos invadiram o norte da África e depois o sul da Espanha. O sudário foi retirado de lá devido à ameaça dos muçulmanos e sarracenos. Ele foi levado em 812 ao norte da Espanha para o vilarejo de Oviedo, em Astúrias. O rei Afonso II mandou construir uma sala especial na catedral. Ela ficou conhecida como a Câmara Santa. Foi quando Oviedo se tornou uma importante parada para os peregrinos que se dirigiam à cidade santa de Santiago de Compostela. Ele era reconhecido como o sudário de Jesus Cristo. A capela foi construída, a basílica foi construída também, e já havia peregrinação a Santiago de Compostela, e Oviedo estava no caminho, e os peregrinos iam ver o sudário. Em 14 de março de 1100, o rei Afonso VI abriu o relicário e elaborou um inventário do conteúdo. Este documento ainda existe hoje e oficialmente confirma a presença do sudário em Oviedo. Atualmente, o sudário é considerado a relíquia mais importante mantida na Espanha. Alguns especialistas acreditam que ele possa um dia ajudar na confirmação da autenticidade do famoso sudário de Turim, talvez até revelar detalhes desconhecidos sobre o próprio Jesus Cristo. O sudário de Oviedo é uma relíquia interessante, mas é muito diferente do sudário de Turim. Por exemplo, o sudário de Oviedo é muito menor do que o de Turim, que tem mais de 4 metros de comprimento por 1 de largura. No sudário de Oviedo há muito vestígio de sangue, mas nenhuma imagem. As duas relíquias, o sudário de Oviedo e o de Turim, podem um dia nos ajudar a conhecer melhor quem foi Cristo. Historicamente falando, Jesus de Nazaré é um enigma. Desde o início, as autoridades romanas não tinham registros oficiais relativos a Jesus, mas isso não é surpreendente dada a situação política da época. Você tem que lembrar que Roma era a capital do mundo, como os Estados Unidos são hoje. A cultura vinha do Império Romano, a riqueza vinha do Império Romano e a intelectualidade vinha do Império Romano. Não só de Roma, mas de todo o Império. E os romanos nunca foram felizes com o fato da Palestina ou Judéia resistir a eles. Então, por razões econômicas obscuras, os romanos se adiantaram e disseram: é melhor a Judéia nos obedecer ou vamos derrubá-la. Ocupada pelos romanos, a Judéia foi encarada como uma província remota sem nenhuma importância. Poucos documentos administrativos dessas áreas remotas sobreviveram até nossa época. Precisamos também lembrar que toda a questão de Jesus era mais religiosa, com os sacerdotes judeus se opondo a Jesus, do que um problema romano. Seria melhor olharmos para o fenômeno da vida de Jesus com certa modéstia.
Bom, ele veio da Galileia com os discípulos. Quem eram eles? Quantos deles estavam lá? Os evangelhos dizem que havia 12. Então, ele chega com seus amigos e outras pessoas que estavam fascinadas com o que ele dizia e fazia, pessoas que queriam segui-lo, ouvi-lo. Isso está escrito na Bíblia. Ele vai a Jerusalém para estabelecer o poder político. E quanto a nós, vamos ser ministros. Essas pessoas tinham ambição política. Eles não faziam ideia naquele momento como as coisas iam acabar mal. Então lá estavam eles, chegando em Jerusalém, uns ambiciosos e outros místicos. A Bíblia Sagrada. Dito isto, tirando os evangelhos, há outras fontes laicas que confirmam a existência histórica de um homem chamado Jesus. Além dos evangelhos, há poucos relatos descrevendo a história da vida de Jesus. Existe uma famosa testemunha ocular do historiador aristocrata Flávio Joseph em Antiguidades Judaicas. Ele falou 2 vezes de um homem chamado Jesus. Ele mencionou a conexão de Jesus com Tiago, que foi condenado à morte pelo sumo sacerdote Ananus. Ele falou de Tiago, irmão de Jesus. Outra vez ele fez um relato maravilhoso onde descreveu Jesus como um homem sábio que fez milagres. Ele passou a dizer que aqueles que amaram Jesus antes dele morrer continuaram a amá-lo após sua morte. Flávio Joseph escreveu: "E a tribo dos cristãos, chamada assim em sua homenagem, até hoje ainda não desapareceu." Historiadores do século XIX afirmam que a autenticidade dos textos escritos por Flávio Joseph é duvidosa, que ele se juntou a cristãos que queriam garantir sua verdade nos livros de história. Até aqui na igreja, você tem pessoas muito inteligentes que defendem a exatidão histórica do parágrafo escrito por Joséfo sobre Jesus. Eu não acho isso necessário. Outro documento importante foi uma carta escrita por volta do ano 112. O autor foi um político romano chamado Plínio, o Jovem. Ele escreveu sobre as atividades de uma seita religiosa cujos membros fizeram um juramento de nunca roubar, mentir ou cometer adultério. Por volta de 110, 112, houve um governador chamado Plínio, o Jovem. E ele escreveu ao imperador Trajano descrevendo o processo que estava usando para lidar com aqueles cristãos, e há também um outro relato que aparece nos arquivos de Tácito, onde ele fala de Roma queimando sob Nero. Ele relatou que Nero culpou incêndio a essas pessoas que foram abominadas por seus crimes, comumente chamadas de cristãos. E ele descreve o castigo que receberam. Isso tudo foi muito, muito interessante, porque ele mencionou que os agitadores eram seguidores de Cristo, quem foi condenado à morte como criminoso pelo procurador Pôncio Pilatos. Então, para autores romanos, nunca houve qualquer dúvida de que realmente Jesus existiu. Em suas vidas, os autores desses textos, Flávio Josefo, Plínio, o Jovem e Tácito, todos tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que pessoalmente haviam conhecido Jesus, ou no mínimo, os filhos e filhas dessas pessoas. No que diz respeito à preocupação dos historiadores, a prova que Jesus existiu não depende desses documentos, mas sim da própria história. Depois que Jesus foi crucificado, toda a Palestina foi lançada numa reviravolta pela rápida disseminação do cristianismo. Os especialistas acreditam que esta situação não poderia ter surgido se eventos históricos reais não a tivessem provocado, e aqueles eventos foram o ministério e crucificação de Jesus Cristo. No século I, notícias da vida e morte de Jesus se espalharam como fogo. De fato, se espalharam tão rapidamente que é difícil alegar que não fossem confiáveis. Houve certamente em algum lugar um verdadeiro Jesus nessa história. A Bíblia Sagrada. Claramente os evangelhos descrevem o ministério de Jesus, mas quando exatamente eles foram escritos? E por quem? O Novo Testamento tem algum valor histórico? Ou são apenas contos de um homem religioso?
Um evangelho não é uma crônica onde alguém seguia Jesus anotando pelo caminho que Jesus falava e no final, quando ele morresse, a pessoa escreveria suas memórias baseadas simplesmente em suas anotações. Não, não é nada disso. E você tem que ter muito cuidado. Os evangelhos não têm muitos fatos considerados históricos, são teológicos. Então, quando as pessoas dizem que são históricos, elas estão confusas. Não eram históricos mesmo, eram teológicos. O que significa que foram feitos para dizer algo. As pessoas... Escolas bíblicas já estavam ali havia um século. As pessoas gostam de estudar as diferentes camadas escondidas nos evangelhos, como as camadas de um bolo, morango, chantilly, os dedos da cozinheira, etc. Então, quando alguém diz que acredita nos evangelhos e que são verdadeiros, as teorias podem mudar com o tempo, mas a teoria básica é que as comunidades estavam expressando sua fé quando escreveram as escrituras. Eles recolheram sermões, recolheram memórias e recolheram orações específicas que queriam preservar. E isso, somado à história dos eventos do final da vida de Jesus, junto com uma mensagem espiritual a seus seguidores, são fatos teológicos, mas não são fatos históricos. Dito isto, ninguém duvida de que as escrituras sejam baseadas em eventos reais, muitos dos quais foram confirmados por recentes descobertas arqueológicas, como o túmulo de Caifás, sumo sacerdote do Sinédrio, que organizou o plano contra Jesus. Cada evangelho foi escrito supostamente por um só autor: Lucas, Mateus, Marcos e João. Contudo, os historiadores acham que eles podem ser de fato uma coleção de uma série de pequenas histórias escritas por vários autores anônimos diferentes e unificados na metade final do século I. O significado e o propósito final dos evangelhos não são totalmente compreendidos. Um evangelho não é um frigorífico onde as palavras foram congeladas por todos os tempos. O evangelho está vivo. Há evangelhos diferentes, 4, considerados pela igreja de hoje, mas na verdade há muitos outros evangelhos também, como o evangelho de Judas, por exemplo. Há também o evangelho de Tomé, o evangelho de Tiago, só para citar alguns. A igreja, ao longo dos séculos, por algum motivo, rejeitou esses evangelhos. Mas se você pegar o evangelho de Tomé, por exemplo, você descobre que Jesus fez uma longa viagem à Índia. Então esse é o objetivo do texto bíblico, o propósito dos evangelhos. E as pessoas, os cristãos, sempre quiseram que a palavra escrita fosse... O Evangelho de Marcos é agora considerado como o mais antigo. Ele é tradicionalmente atribuído a Marcos ou João Marcos, que era amigo e confidente de Simão Pedro. Desde o início, havia ensinos, coleções de parábolas e milagres realizados por Jesus. Os escritores do Evangelho tiveram que juntar todos esses elementos e Marcos foi o primeiro a fazer isso. O Evangelho de Marcos foi escrito entre 66 e 70 depois de Cristo, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Mateus e Lucas basearam seus evangelhos no livro de Marcos. Eles foram inspirados por quase todo o Evangelho de Marcos, além de outra fonte, por vezes referida como documento que Marcos também conhecia. E então, esses escritores formularam a doutrina bíblica inspirada por tradições existentes. Eles não criaram tudo isso do zero. O Evangelho de João, considerado o mais enigmático dos 4, tem sido atribuído ao apóstolo João, e os historiadores acreditam que seja essa a sua origem. Sob essa perspectiva, seria o único evangelho escrito por um discípulo que conheceu Jesus em primeira mão. Esses 4 livros formam os Evangelhos Sinóticos, um grupo de escrituras coerentes, oficialmente reconhecidas e aceitas pela Igreja. Elas foram adotadas em sua forma atual no ano 367, mas elas não são os únicos textos que descrevem a vida de Jesus. Paralelos aos textos canônicos aprovados pela Igreja, há uma série de evangelhos conhecidos como apócrifos do Novo Testamento, que incluem os Atos de Pilatos e Atos de Paulo. Precisamos ter muita cautela. Estes textos são muitas vezes percebidos como misteriosos. É bem verdade que apócrifo
significa escrito oculto, mas eles estão em oposição aos escritos mantidos pela Igreja no Santo Cânon das Escrituras. Eles não eram documentos acessados somente por iniciados. Eram textos que começaram a tomar forma no século II, no século III e no século IV, refletindo a crença religiosa popular. Roma, Itália. Embora estes escritos sejam controversos, eles não foram completamente rejeitados pela Igreja. Pelo contrário, o Vaticano reconhece a autenticidade de vários deles. Em geral, se examinarmos os evangelhos e outros documentos laicos, o que exatamente nós sabemos sobre Jesus? Não muito, em termos definitivos. Dada a falta de descrição de traços físicos de Jesus, muitos cristãos no final da Antiguidade e na Alta Idade Média procuraram relíquias religiosas em busca de uma imagem de Cristo. Em alguns casos, eles encontraram uma resposta à sua pergunta. Turim, Itália. Segundo certas literaturas, pelo menos 2 relíquias com a imagem do rosto de Cristo sobreviveram até a época moderna. O mais famoso deles é o Sudário de Turim, na Itália. O Sudário de Turim é um manto de linho de 4,36 metros de comprimento por 1,10 metros de largura. Desde 1578 tem sido preservado na Catedral da cidade de Turim. Segundo a tradição, foi o manto funerário utilizado por Jesus de Nazaré. Na superfície desse manto, há uma imagem estampada de um homem com cabelo comprido e barba, que foi torturado exatamente da mesma forma que Jesus Cristo, como descrito nos evangelhos. A outra relíquia com a imagem de Cristo é muito mais misteriosa e desconhecida. A relíquia é conhecida como o Véu de Verônica, ou simplesmente o Verônica. Segundo a tradição cristã, Jesus caiu 3 vezes quando andou no caminho para o Gólgota. Após sua primeira queda, uma mulher chamada Berenice usou seu véu para enxugar o rosto dele, que estava coberto de sangue e suor. O resultado foi que a face de Cristo foi milagrosamente impressa no pano. Ele deveria ter sido chamado o Berenice e não o Verônica. O rosto do manto de Verônica em Roma é naturalmente uma grandiosa obra de arte. Sabemos que trata-se de uma pintura, mas essa imagem é muito similar se compararmos diretamente com o rosto do Sudário de Turim, pois é possível sobrepor as 2 imagens. E como os ícones antigos no Sinai e outras imagens antigas de Cristo, há muitos pontos de concordância entre essas 2 imagens. Na verdade, o nome Verônica foi introduzido ao longo do tempo. É derivado das palavras vera e icon, que significa imagem verídica. Temos uma descrição do Monsenhor Duval, de mais de 100 anos, que pôde observar o véu de Verônica de perto. Ele observou que apenas pontos pretos são visíveis, e isso foi confirmado pelo Monsenhor Hubert, de quem eu mesma ouvi isso há quase 30 anos em uma palestra. Não sobrou mais nada além de um pano velho e umas manchas. Isso não significa que a imagem estivesse em uma condição muito melhor no passado, como podemos ver em muitas reproduções. Mas ela sempre foi escura, o que não é nada incomum, já que encontramos essa escuridão em muitos ícones antigos, conforme o gosto da época. Até o VI século, a história do véu de Verônica permaneceu um mistério. Alguns relatos o colocam em Roma ou na Palestina. É difícil seguir a viagem da imagem sagrada. A primeira fonte escrita que mencionou o véu de Verônica é de um monge do século XI que relata que o Papa João VII, um grego, em 705, ordenou a construção de um oratório, uma capela na Basílica de São Pedro, com o nome em homenagem a Verônica. Nesta capela, o véu de Verônica permaneceu desde o início da antiga Basílica de São Pedro até a construção da nova. Quando a imagem santa foi transferida para um dos 4 pilares principais da grande cúpula, o chamado Pilar de Verônica. Em 1608, a velha Basílica de São Pedro foi demolida e uma nova basílica foi construída em seu lugar.
O inventário das relíquias elaborado na época mencionava o véu de Verônica. O livro de registros o descreve como um véu com a imagem do rosto de Cristo. Para os peregrinos, o véu de Verônica foi a atração principal e até se tornou o símbolo da peregrinação a Roma. O túmulo de São Pedro não era visível naquela época, não era acessível, mas eles podiam ver algo mais importante que Pedro: o rosto de Cristo no véu de Verônica. O véu de Verônica se tornou o símbolo da peregrinação e todos que viajavam a Roma levavam de lembrança uma medalha com a representação do véu e a fixavam na roupa ou no pescoço, de modo que pudessem afirmar terem visto a luz verdadeira, a face sagrada de Cristo, que os outros só podiam ver nos céus. Sabemos que durante o século XVII, quando a Basílica de São Pedro foi reconstruída, várias cópias do Verônica foram produzidas. Alega-se que o original está sendo preservado em um esconderijo secreto dentro do pilar de Santa Verônica, um dos 4 pilares que apoiam a cúpula da Basílica. Ao contrário do véu de Verônica, o sudário de Oviedo tem sido estudado extensivamente. O sudário de Oviedo é feito de um tecido muito antigo, dando-lhe uma aparência semelhante à de outros panos da antiguidade. O sudário tem 60 manchas de sangue que formam um padrão simétrico. Provavelmente o padrão foi criado ao se dobrar o sudário, assim como crianças na escola formam padrões dobrando folhas de papel com tinta. Aparentemente, o sudário foi dobrado em 2, quando foi colocado sobre o rosto de um homem. Nós descobrimos como tinha sido dobrado. Você pode ver por si no livro. Pensamos que ele foi colocado sobre o rosto de Jesus 3 vezes. A primeira vez foi provavelmente antes mesmo dele ter descido da cruz. Porque, segundo a tradição judaica, o rosto de uma pessoa tinha que ser coberto sempre que estava sangrando ou desfigurado. Pode ser um dos primeiros atos de demonstração de respeito a Jesus. O sabá estava para começar. Às 7h03 da tarde, não há dúvida, sabemos a data, sabemos a hora em que o sol se pôs naquele dia. O sabá começou meia hora depois do sol se pôr, quando as 3 maiores estrelas apareceram no céu. E o templo soou as trombetas para anunciar a sua chegada. Agora é sabá. Então eles correram. Ele morreu por volta de 3 da tarde. O sudário foi colocado no seu rosto lá pelas 4. Então houve o tempo para irem comprar o manto e carregarem o corpo ao túmulo. Então já devia ser quase 7 horas a essa altura. Significa que o sudário ficou tempo bastante para ficar ensopado de manchas de sangue. Havia manchas da coroa de espinhos. Mas lembre-se, eu disse que Jesus estava sofrendo de estresse pulmonar. Ele tinha muito fluido pulmonar em seus pulmões, impedindo-o de respirar. Quando ele morreu, este líquido escorreu da sua boca e do nariz, já que sua língua teria ficado inchada e teria causado uma obstrução. O extraordinário é que eles tentaram 3 vezes fazer o sangue parar de escorrer de seu nariz. Deve ter havido uma enorme quantidade de sangue saindo do seu nariz. Porque normalmente quando se aperta as narinas, o sangue para de fluir. Quando uma pessoa tem um sangramento no nariz e os tentáculos das narinas ficam expostos ao ar, eles tendem a secar rapidamente, deixando uma marca sobre o tecido usado para parar o fluxo. O sudário tem 3 marcas separadas, mostrando que seu nariz sangrou 3 vezes e cada vez foi feito um esforço para parar o sangramento. Quando a pessoa crucificada começa a sufocar, os executores sabem que o fluido pulmonar está vazando para os pulmões. O lenço tem vestígios de sangue da coroa de espinhos e está cheio de outras manchas de sangue. Toda vez que o corpo foi movido, novas manchas foram formadas no pano. Ele tem diferentes rodadas de manchas de sangue sobrepostas, cada uma com certa quantidade de tempo para secar antes da próxima. Sabemos que tem uma parte de sangue e 6 partes de líquido de edema pulmonar dos pulmões. Obviamente não há nada além de manchas nele, mas ele sempre foi reconhecido como o sudário de Cristo que foi colocado em sua cabeça. O que é extraordinário é que, com sistemas muito complicados, posso mostrar como isso funciona usando livros, com a cabeça de cristal e condutores internos correspondentes ao sistema da circulação sanguínea. Eu consigo mostrar como o sangue teria fluído, dependendo das posições diferentes da cabeça. Um pouco do sangue deve ter escorrido mesmo antes de Jesus morrer. Então ele deve ter sido tirado da cruz assim que morreu. E temos então o sangue derramado após a sua morte. As características desses fluxos de sangue não são as mesmas.
Quanto às características do próprio sangue, um pesquisador da Escola de Medicina de Madrid estabeleceu com certeza que o sangue no sudário é do tipo AB, igual às amostras de sangue retiradas do sudário de Turim. Outras análises científicas desse objeto foram realizadas mais recentemente. O tipo de sangue foi determinado, é tipo AB. E eu acho que é interessante notar que esse é o mesmo tipo de sangue encontrado no sudário de Turim e em outra relíquia religiosa que se encontra perto de Paris, em Argenteuil, a famosa Santa Túnica. Outro estudo, desta vez examinando a forma das manchas e sua posição no lenço, revelou traços semitas no homem cujo rosto entrou em contato com o sudário. Devido a isso, os pesquisadores tentaram sobrepor as manchas no lenço com as do rosto do homem no manto de Turim. Ele tem sido estudado especialmente nesta última década e a busca continua, particularmente por um grupo de cientistas da Universidade de Turim, a qual eu pertenço. Estão estudando para tentar usar modernas técnicas de computação, em particular as características geométricas dos traços de sangue presentes no sudário de Turim e dos traços de sangue presentes no sudário de Oviedo, para tentar entender se eles são comparáveis. É um trabalho muito complexo porque devem ser considerados os movimentos dinâmicos de um e de outro. O resultado foi excelente, com o corpo na posição vertical. As manchas permitem aos pesquisadores definir a morfologia do rosto. O tamanho da cabeça e a morfologia do lenço e do sudário de Turim combinam e eles reposicionaram o manto sobrepondo-o ao lenço e perceberam que as manchas do lenço de Oviedo, emparelhadas com as do manto de Turim, são muito parecidas. Então, cientificamente falando, podemos afirmar, sem dúvida, que esse lenço foi colocado na cabeça do mesmo corpo que o manto de Turim envolveu. Não só as manchas no lenço e no manto se alinham perfeitamente, mas os traços do homem no lenço correspondem perfeitamente com os traços do homem no manto. É quase certo que o sudário de Oviedo e o sudário de Turim foram usados para cobrir o mesmo homem. Os pesquisadores também receberam permissão para tirar amostras de poeira e pólen da superfície do sudário. Entre os resíduos de plantas, muitos foram identificados como árvores que tinham a sua origem na Palestina: quercus, a pistácia palestina e tamarix. A primeira correspondência começou bem antes em outro estudo de Max Frey, que tinha analisado os pólens dos sudários. Ele analisou os pólens do sudário de Oviedo e descobriu que os pólens correspondem exatamente à viagem histórica do sudário pelo norte da África. E ele descobriu 2 pólens que eram típicos da Palestina na superfície do sudário de Turim: a pólen de halófitas e pólen de xerófilas, ou seja, o pólen de plantas salgadas que só crescem no Vale do Jordão ou às margens do Mar Morto. Eram plantas cultivadas em solos desérticos, plantas que não crescem em qualquer outro lugar do mundo. Elas foram encontradas no sudário de Turim, o que prova que ele se originou no Oriente Médio como o tecido que foi feito. Os mesmos pólens podem ser vistos no sudário de Oviedo. Há uma identificação dessas 2 relíquias. O tecido do lenço é muito antigo e é igual ao tecido do manto de Turim. Como podemos explicar estas semelhanças extraordinárias entre o sudário de Turim e de Oviedo? Que explicação pode haver para as muitas formas dessas 2 relíquias se combinarem? Como poderia ser isso se por acaso essas 2 relíquias não fossem autênticas? Logo que o resultado foi conhecido, os críticos questionaram os testes de carbono 14. Isso causou muitas perguntas e muitas questões foram levantadas de fato. Os cientistas se viram em oposição à atitude dos laboratórios que não reagiram de forma profissional. O diretor do laboratório de Oxford recebeu 1 milhão de libras para mostrar que o sudário era falso. Algumas coisas foram surpreendentes,
a falha na comunicação das medidas. Os testes utilizados para verificar se as análises foram corretas não foram os testes usados normalmente. Os testes foram abandonados porque não estavam corretos e os parâmetros dos testes foram alterados. No simpósio de Paris, em 1989, tentaram esclarecer a situação para entender o que tinha acontecido com os testes de datação de carbono. As pessoas ficaram muito chateadas porque foi o anúncio de que os testes foram conduzidos cegamente. Eles pegaram uma amostra, colocaram em um tubo de ensaio, deram um número e não havia nenhuma explicação ao que aquilo correspondia, dando a data cegamente. E no corredor, na sacristia de Turim, tudo o que ouvíamos foi: número 1 é uma amostra da Núbia, número 2 é uma amostra disso ou daquilo, número 3 é uma amostra do sudário de Turim. Então, no final, a análise não foi feita às cegas. E as pessoas disseram: ei, vocês mentiram para nós, por que não falar a verdade? Olha, nunca fizemos análise cegamente, nós só dissemos isso para dar aos nossos testes mais credibilidade. E essa é a pura verdade. Por que eles fizeram análises às cegas? Porque um item arqueológico pode ter sido preservado em um ambiente úmido ou no solo e pode ter entrado em contato com poluentes, especialmente um pano, e então seria necessário remover os poluentes, pois poderiam falsificar as datas. Também podiam haver micro-organismos como fungos e leveduras que se ligam ao tecido, fazendo parecer mais jovem do que ele era. E então houve uma série de coisas estranhas envolvidas que fizeram com que surgissem dúvidas sobre essas análises. A presença de sangue em algumas das relíquias da Paixão de Cristo, tal como o sudário de Oviedo ou sudário de Turim, levou vários autores a especularem sobre a ideia de clonar Jesus Cristo. Nós podemos realmente trazer Jesus de Nazaré de volta à vida usando amostras de sangue fragmentadas, se aquilo for de fato o seu sangue? A perspectiva é tanto animadora como perturbadora. Imagine por um momento, se quiser, como seria se pudéssemos produzir uma cópia genuína de Jesus, idêntico em todos os sentidos, fisicamente e mentalmente. O que ele pensaria de nós? Há uma boa chance de que ele ficaria decepcionado, desapontado por um mundo que está constantemente em guerra, onde as pessoas ainda estão prontas para explodir o planeta por alguns barris de óleo ou controle de um pedaço de terra. Decepcionado com a injusta distribuição da riqueza no mundo e especialmente decepcionado pelas sociedades que estão mais preocupadas com o preço da gasolina do que com as dezenas de milhares de crianças morrendo de desnutrição a cada dia. Acho que isso abre a nossa mente para dizer: nós não sabemos de tudo. Ainda temos muito a aprender. Devemos procurar pistas sobre a vida, sobre a importância de aprender a amar, mesmo sofrendo, pessoalmente sendo rejeitado. O valor do silêncio. O homem do sudário é um homem sossegado e em paz. O real valor de podermos parar e assumir a realidade e a responsabilidade por nossos irmãos e irmãs. Fazer isso através do sofrimento, como muitas pessoas fazem. As maiores pessoas são aquelas que servem aos outros apesar de seu sofrimento. Nas grandes histórias de amor, você não tem que sofrer muito para conquistar o grande amor. Existe alguma maneira de clonarmos o pensamento do Filho de Deus depois de já o termos crucificado? Parece que 2000 anos não foi tempo suficiente para compreendermos a sua mensagem de amor e compaixão. Então veio Simão Pedro. Ele entrou no sepulcro e viu o manto de linho lá. E o lenço que esteve sobre sua cabeça, não junto ao manto de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Em busca do tesouro sagrado. Religião. Ciência. Tradição, teologia, tesouro sagrado. Em
busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Supostamente, os pesquisadores genéticos estão avançando tão rapidamente que em breve será possível clonar organismos biológicos complexos de uma única célula sanguínea. Mas se esse dia chegar, será que poderemos abster-nos da vontade irresistível de bancar Deus? E se alguém quiser criar outro Adolf Hitler ou um novo Nero? Por que não outro Jesus? Para realizar esse milagre, precisaríamos começar com uma amostra do sangue de Cristo. Segundo alguns, esta amostra já está disponível na Espanha. Viajando rumo norte pelas estradas da Espanha, você não pode deixar de notar a característica distinta do país. Uma combinação de influências romana e árabe, um tributo à sua herança. A arquitetura e a decoração espanholas são derivadas de diferentes estilos, misturados tão bem que fica difícil distingui-los. Conquistada pelos árabes em 711, a Espanha permaneceu um país muçulmano por 3 séculos. Os visigodos cristãos que tinham ocupado o país antes disso fugiram para o norte, quando o Islã tomou conta do país. Mas de onde os visigodos tinham vindo? Os godos, inicialmente, eram godos ocidentais. Os godos foram tribos do Império Germânico, que deixaram a Escandinávia e se estabeleceram às margens do Danúbio ao leste. Isso, então, os colocou em contato durante várias... O sudário de Oviedo é um lenço de linho que mede 84 centímetros por 53 e que está preservado na cidade de Oviedo, uma pequena cidade no norte da Espanha, não muito longe de Santiago de Compostela. O sudário de Oviedo é o lenço que foi encontrado no sepulcro, enrolado em um lugar à parte, segundo a descrição fornecida nos evangelhos. Ele é coberto por várias manchas de sangue e faz lembrar outra relíquia fascinante e misteriosa, o sudário de Turim. A relíquia original está cuidadosamente preservada em um baú sagrado, longe dos olhos de curiosos, mas uma cópia do lenço está em exibição para os cristãos verem. Sempre há uma confusão entre o lenço e o manto. O sudário de Turim é um manto de linho grande, usado como manto funerário. O lenço é mencionado no Evangelho de João. O manto foi descoberto em um lugar do túmulo e o lenço foi visto dobrado à parte, ou visto enrolado, dependendo da tradução. O lenço era basicamente um pano usado para tirar o suor do rosto quando o tempo estava muito quente. No templo era obrigatório parar as orações para enxugar o rosto. Quando habitantes. Se olharmos para uma grande praça no centro da cidade, está a Catedral de San Salvador. Construída logo depois dos muçulmanos dominarem o país, a Catedral de Oviedo recebeu o título de Sancta Ovetensis, um título que remete à qualidade e à quantidade de relíquias que ela contém, incluindo um pequeno e enigmático lenço conhecido como sudário. A catedral tem passado muitas mudanças desde que foi construída em 757. A catedral que os turistas admiram hoje possui um clima gótico. Devido à falta de financiamento enquanto foi construída, a catedral só tem uma torre. Entretanto, esta única torre é uma das mais importantes da Europa. Como os milhares de turistas que visitaram a catedral antes de mim, conforme entrei, fiquei extasiado pela incrível arquitetura e decoração e fui particularmente atraído pela apresentação de tantas relíquias cuidadosamente preservadas em quadros cheios de história. Se você descer ao porão até a Câmara Santa, você vai encontrar o objetivo da minha visita, o lenço misterioso conhecido como Sudário de Oviedo.
décadas, durante talvez até séculos, com a civilização romana. Então, por exemplo, os godos e os visigodos foram convertidos ao cristianismo. Então, depois de terem vivido na periferia por tanto tempo, servindo Roma de fora das suas fronteiras, impedindo que outras tribos germânicas a atacassem, os visigodos acabaram entrando no império. Eles dividiram o Império Ocidental. Os ostrogodos, então, se fixaram na Itália e os visigodos se estabeleceram na Península Ibérica, no que era então conhecida como Espanha, e agora é a Espanha. Então, das Astúrias ao norte, os visigodos cristãos retomaram o controle da Espanha. Ela não havia se tornado um país cristão até 1492, o ano que Cristóvão Colombo partiu em busca do Novo Mundo. Mais ao norte, as estradas da Espanha levam-me a áreas que permaneceram cristãs quando o Império Romano decaiu, onde as pessoas resistiram aos muçulmanos. A estrada é decorada com igrejas e abadias, todo o caminho até Oviedo. Parte da Espanha, no Principado das Astúrias. Fundada no século VIII em uma colina que era chamada de Ovetum, a capital tem agora uma população de cerca de 220 mil